anos em Petrolândia. O pastor Marcos contou um pouco aí do nosso desafio. Desde que eu voltei para Petrolândia, eu nasci na velha Petrolândia. E aí eu fui pastor em Olinda, passei 8 anos lá. E quando Deus me chamou de volta para a minha cidade, eu saí de Olinda com uma palavra no coração: você vai com a sua família, com outras igrejas, você vai ganhar aquela cidade para Jesus. Então há 14 anos atrás eu cheguei em Petrolândia, na minha cidade, e com as igrejas locais, não só a Batista, nós temos a consciência que não vamos ganhar a nossa cidade sozinhos como igreja. E eu há 14 anos que eu junto os pastores, converso com os pastores e estou focado em ganhar a minha cidade para Jesus. Na verdade, quando eu renunciei à prefeitura, eu renunciei um cargo público, mas eu não renunciei à paixão para ganhar a minha cidade para Jesus. Daqui a 1 década, daqui a 2 décadas, eu espero que você esteja vivo, né? Espero que você esteja com saúde. Eu estou completando 50 anos, a idade biológica. Mas você sabia que tem a idade por dentro, não é? Tem a idade cronológica e tem a idade por dentro. Como é que chama a idade por dentro? Como é que chama? A idade psicológica? Pois é, por dentro eu me sinto com 30 anos, eu corro, eu caminho, eu tenho saúde, e até Jesus voltar, Petrolândia vai se render para Jesus, não é? Até Jesus voltar, milhares vão se converter em Garanhuns. Então nós estamos no final de um ano e também no final de uma década. Estamos começando agora em 2020 uma nova década. Eu tenho certeza, vai ser a década mais poderosa da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Você pode sim orar e pensar na próxima década como a melhor década da sua vida. E hoje à noite Deus colocou no meu coração, desde Petrolândia, esse tema. Eu não sei se a turma aí acha aí, de manhã estava aí na mídia, né? Só o tema do meu sermão: o que você quer para a sua vida. Há algum tempo atrás, antes de eu ler essa palavra, deixa eu dizer para você uma coisa. Uma ovelha minha, um rapaz muito alegre com Jesus, nasceu de novo lá conosco há uns 10 anos atrás. E esse rapaz, ele começou a namorar com a menina, e a moça era complicada, ela mandava nele, manipulava. E quando ela começou a ter conflito com ele, nós chamamos os dois e falamos: olha, vocês precisam orar, porque está tão difícil. Ele parou de congregar, e a mãe do rapaz disse: pastor, meu filho não pode casar com essa menina, ela é complicada. E a mãe estava certa, a moça tirou o rapaz da igreja. A moça começou ela é mais velha do que ele, não que a moça mais velha, a mulher mais velha deve fazer isso, mas parece-me que além de ter uma idade maior do que a dele, ela tinha uma personalidade muito intensa. E essa menina tirou esse rapaz da igreja. E no mês passado, olha o que aconteceu. Há um tempo atrás, ele não me ouviu, não ouviu a mãe, casou com essa menina, casou escondido. E quando nós soubemos na igreja, os dois já estavam morando juntos. E a vida começou a complicar. 1 ano depois, separou. Briga, ela batendo nele, escândalo. Petrolândia é uma cidade pequena. Se você disser ei, se você der um grito numa esquina, toda a cidade escuta. É tudo pequenininho. Então escute, a moça não ouviu o pastor, não ouviu a mãe dela, casou com esse rapaz, separou depois de 1 ano, aí ele voltou a congregar, depois casou de novo. Aliás, os dois divorciaram. Depois, você conhece alguém que casou, divorciou e casou de novo? Você conhece alguém? Pois é, aqui tem. Lá em Petrolândia, a moça casou com um rapaz, aí depois de 1 ano que quase eles se matavam, divorciou, aí ele começou a congregar de novo feliz, aí casou de novo, se reconciliaram, e agora por último, divorciou de novo. Aí ele foi para Santa Catarina. Aí em Santa Catarina ele disse: pastor, eu arrumei um emprego, está tudo bem aqui, agora a minha vida tem sentido. E todos nós felizes. Aí na outra semana chegou um WhatsApp para mim: pastor, é fulana. Pastor, eu estou aqui em Santa Catarina e o Antônio não quer me receber. Eu estou na rua, com as malas na rua, e ele não quer que eu entre na casa. E eu digo: meu Deus, a doida foi bater em Santa Catarina. Não avisou para ele. Ela acha que estava reconciliado de novo pela 3ª vez. E ele não sabia que tinha reconciliado.
E ela foi, enfim, olha, aí na conversa eu disse: fulano, o que é que está acontecendo com a sua vida? Ele disse: pastor, eu não sei mais o que eu quero para a minha vida. E quando ele falou aquilo, eu pensei: centenas de pessoas, milhares de pessoas que eu conheço, não sabem o que fazer com a sua vida. Escolhem mal para namorar, escolhem mal para casar, não sabem seus dons espirituais, não sabem o caminho que deve seguir, atrapalha a vida dos pais que são idosos, atrapalha às vezes pessoas que amam ao seu lado. Por quê? Porque elas não sabem o caminho que devem seguir. Então eu queria compartilhar nessa noite essa palavra. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, tá? Depois que eu conversei com esse rapaz, me veio ao coração, né, esse desejo mais uma vez de pregar na igreja sobre propósito, sobre destino. E eu queria ler para você João capítulo 5, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Antes de eu ler esse texto, deixa eu dizer uma coisa para você. Acho que o pastor Marcos conhece, com a pastora Cristiane. O pastor Edson Queiroz, ele já está com Cristo. Ele é da cidade de São Paulo, de Santo André. Então deixa eu dizer uma coisa para você, antes de ler esse texto. O pastor Edson Queiroz, ele um dia estava se sentindo muito triste com o seu ministério. Escute, eu não sei se você está aqui no CCA feliz porque está nessa igreja. Eu não sei se você está acordando aqui nestas manhãs certo de que você está bem na sua cidade. Não sei como está o seu ânimo. O pastor Edson Queiroz, há algum tempo atrás, quando ele escreveu o livro dele sobre missões, certamente há mais de 20 anos atrás, o Edson Queiroz disse que Deus falou com ele nesse momento de tristeza, de rotina. O Edson Queiroz, o pastor, conta que um dia ele estava orando, dizendo: Deus, o meu ministério está tão parado, parece que eu perdi o propósito da minha vida. O que está acontecendo, Deus? E quando ele estava orando, ele teve uma experiência com Deus, e foi assim, ele estava de joelho lá, orando no gabinete dele, e Deus disse: abra os olhos. Ele abriu os olhos, enquanto ele estava orando, aí ele viu uma barata. Ele disse: meu Deus, uma barata aqui no meu gabinete. E a barata estava de cabeça virada. Você já viu uma barata emborcada? Você consegue imaginar uma barata emborcada? E o pastor Edson Queiroz, ó Líbia, olha que livramento. Aqui é tudo muito, né, pastor? Se eu brincar aqui eu derrubo tudo. Olha só, pastor, o Edson Queiroz fala que quando ele viu a barata emborcada, ele disse: Deus, o que é isso aqui? E Deus disse: olha como é que está a sua vida. E aí a barata, ela estava, a barata não consegue sair do lugar, porque ela é emborcada, as patinhas dela não mexem. E a barata ficava rodando lá naquele lugar, e ele dizia: Deus, o que é que isso quer dizer comigo, para mim, sobre isso? E Deus disse: a sua vida está girando em círculos, você está esquecendo o seu propósito. Deus chamou Edson Queiroz para despertar o Brasil e as igrejas brasileiras para missões. E ele estava muito acomodado na primeira igreja batista de Santo André. Ele estava muito quietinho naquele lugar. E Deus disse: eu não chamei você para ficar rodando no mesmo lugar. Então, queridos, eu vou ler um texto aqui agora da Bíblia, que mostra a história de um homem que há 38 anos estava quieto no mesmo lugar, aguardando um milagre. E eu queria dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus, você não vai ficar parado aí por muito tempo. Deus vai sacudir a sua vida, você vai dar frutos nessa cidade em nome de Jesus. Olhe para a sua Bíblia, João capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia
uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, diga comigo, estava assim há muito tempo. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 9, diga comigo, imediatamente. A Bíblia diz: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém, glória a Deus. Ofereça um aplauso ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Que bom. Pode fechar a sua Bíblia, ou desligar a sua Bíblia. Queridos, deixa eu compartilhar com você um pouco nessa noite, sobre esse texto que eu acabei de ler para vocês. Você suportaria passar 10 anos esperando por um milagre? Você teria essa paciência? Alguns aqui teriam e até estão há 10 anos esperando esse milagre. Eu sou sanguíneo, eu tenho um temperamento agitado, como você pode perceber, não é? E aí, as pessoas como eu, sanguíneos, né, do signo de Sagitário, por exemplo, né? Estou brincando. De manhã eu lembrei que meu pai disse assim: Ricardo é o filho que mais se parece comigo, porque meu filho é de Sagitário. Deixa eu perguntar aqui, quem nasceu no final de novembro e em dezembro aqui? Quem nasceu? Os meus irmãos de Sagitário, né? Eu estou brincando. Escute bem, tem gente que espera 10 anos no mesmo lugar e não tem nada de errado. Tem gente que passa 20 anos no mesmo lugar e está certo, esperar um milagre, não tem problema. O problema é quando você se acomoda num lugar e o milagre não chega e você não faz nada. Porque esse homem aqui, ao que tudo indica, ele passa mais de 30 anos. E quando Jesus pergunta: você quer ser curado? A pergunta é: você acha que Jesus não sabia que ele queria ser curado? Claro que sabia. Mas no entanto Jesus provoca ele. Jesus gosta de provocar. Quando Pedro faz um monte de besteira, Jesus se aproxima de Pedro e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Jesus provoca Pedro para ele pensar. Quando o cego de Jericó grita: filho de Davi, me escute. Jesus se aproxima do cego de Jericó e pergunta: você quer enxergar? Jesus faz perguntas para as pessoas. E certamente o Deus da Bíblia é esse Deus que questiona você. Onde você está agora com a sua família? Existem realizações? Você está feliz no seu casamento? Onde você congrega na sua célula, você está fazendo o seu melhor para Deus? Ou será que você está sentado na sua célula, observando as pessoas da sua célula serem alvos de milagres? Como você está? Você está radiante para chegar esse final de ano e olhar e dizer: uau, 2019 foi um ano maravilhoso? Você está com esse sentimento? Ou você está dizendo assim: droga, mais um ano aqui em Garanhuns, mais um ano eu não consegui casar, mais um ano eu não consegui ganhar muito dinheiro, mais um ano nenhum milagre aconteceu? Como você está hoje à noite? Eu queria fazer você pensar nesse texto aqui. Esse texto aqui tem 3 coisas básicas que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, diga comigo, uma pergunta poderosa. Jesus fez uma pergunta que impactou aquele homem. Jesus disse: meu irmão, você sabe o que você quer para a sua vida? Você quer ser curado de verdade? Então, uma pergunta poderosa.
Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Perguntas poderosas de sabedoria podem levar você para uma vida extraordinária. Guarde isso no seu coração. Além de uma pergunta provocativa de Jesus, quando aquele homem responde corretamente, quando ele entende que ele estava diante da vida, aconteceu uma ordem divina. Diga comigo, ordem divina. No versículo 9, Jesus falou assim: levante-se. Então, quando nós ouvimos uma voz de Deus, quando nós estamos respondendo às perguntas de Deus, os céus começam a trabalhar ao nosso favor. Eu queria que você compreendesse hoje à noite, que se você colocar no seu coração desejo de saber o que você quer para a sua vida, os céus baixarão nessa cidade e vão abençoar você e sua família em nome de Jesus. Mas é necessário que perguntas que venham do trono da graça de Deus encontrem o seu coração, pecador diante da graça do Senhor, homem e mulher comuns como eu e você, diante das perguntas que Deus faz ao nosso coração. Uma pergunta poderosa, uma intervenção divina. O que é que acontece? Diga comigo, um resultado incrível. Então nesse texto aqui acontecem essas três coisas: uma pergunta de Deus, uma pergunta de Jesus, uma intervenção divina e um resultado maravilhoso. Todos nós precisamos disso aqui em Garanhuns. Todos nós precisamos disso. Se Deus não intervir na sua vida, vai ser mais um ano chato na sua vida. Se você não atrair os céus sobre a sua vida, vai ser mais uma década sem você dar frutos nessa cidade. Então quero estimular você a de uma vez por todas descobrir o que é que você quer para a sua vida, o que você quer de verdade. Será que no íntimo o casamento vai resolver tudo o que você imagina? Talvez não. Talvez o que você queira não é somente casar, é descobrir um propósito para a sua vida, e você pensa que é casar, que é namorar, fazer sexo. Talvez não seja isso o máximo da sua vida. Talvez alguns estejam pensando: se eu ganhasse 10 mil por mês, eu então funcionaria melhor na minha vida. Talvez não seja isso que você está procurando. Tem gente aqui em Garanhuns que ganha 20, 30 mil reais por mês e tem depressão. Tem gente que ganha muito mais do que você, 10 vezes mais do que você, e no entanto não sabe o que quer da vida, porque tem dinheiro no bolso, tem uma casa melhor do que a sua, mas acordam de manhã cansados e desmotivados com a vida. Eu creio, ainda esse ano o Espírito Santo ainda vai falar com você no nome de Jesus, e você pode ouvir as perguntas de Deus, receber intervenção divina e caminhar na próxima década como uma pessoa, homem e mulher, cheio da presença do Senhor nesse lugar. Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Ofereça um aplauso a Ele nessa noite. Eu creio. Então, deixa eu comentar aqui 3 palavras sobre esse tema, porque esse tema está no meu coração desde o início de novembro. Eu preguei em Petrolândia, preguei hoje de manhã aqui, e hoje à noite eu quero pregar essa mesma palavra. Em primeiro lugar, o que eu quero para a minha vida tem tudo a ver com o propósito da minha vida. O que eu quero para a minha vida, na verdade não é dinheiro, eu não quero sexo apenas, eu não quero pessoas apenas. Na verdade o que eu quero para a minha vida é descobrir o meu propósito. O que você mais procura é um propósito. O Myles Monroe, ele disse assim: a pior tragédia da vida não é a morte, a pior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Então você não vai morrer, você não vai partir para a eternidade antes de Deus lhe revelar e você viver o melhor de Deus nessa terra no nome de Jesus. Você vai viver os propósitos de Deus em Garanhuns no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você vai viver os propósitos. Você vai viver os propósitos. O Mark Twain, esse escritor, ele disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu
e o dia que você descobriu o porquê de você ter nascido. Olha que palavra poderosa. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você disse: é isso que eu vou fazer, é para isso que eu vim a essa terra. Então isso aqui é poderoso. Eu falei de manhã e vou repetir aqui. Uma universidade lá em Londres, na Inglaterra, a de Princeton, eles pegaram 9.000 pessoas há 10 anos atrás. Olha que pesquisa poderosa. A Universidade de Princeton pegou 9.000 pessoas de 65 anos de idade, no final de vida. Não no final em si, mas assim, na terceira idade, vamos assim, tá? Porque é para não assustar ninguém aí que está nessa idade. E eu estou caminhando também. Escuta, gente, 9.000 pessoas, todos os anos eram entrevistadas, se elas sabiam o propósito da vida delas. Sabe o que aconteceu? Eles dividiram 9.000 pessoas em 4 grupos. O primeiro grupo não sabiam nada para onde estavam indo. Comia, bebia, namorava, estavam vivendo, mas não sabiam nada sobre o propósito. Um segundo grupo sabia um pouco sobre o propósito, mas não levava a sério. Um terceiro grupo sabia dos propósitos, mas não pegava o propósito. E o quarto grupo de idosos na Inglaterra, depois de 60 anos, por 10 anos, o quarto grupo dizia: eu sei porque eu estou na Inglaterra, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que foi Deus que me chamou. Sabe o que aconteceu? A pesquisa descobriu que as pessoas que descobriram o seu propósito e viviam intensamente eram mais felizes. Elas acordavam de manhã com significância. Elas acordavam de manhã com vontade de amar, de abraçar, de trabalhar, de viver a vida. As pessoas que acordavam de manhã e não sabiam por que ganhavam dinheiro, para que ganhar dinheiro, por que eu estou nesse casamento. Essas pessoas aqui, elas tinham um senso de depressão, sentimento de vazio. Você sabe que na Inglaterra não tem tantos os pobres, a maioria tem casas boas, casas que esfriam no verão e que esquentam no inverno. Tem um amigo meu que mora na Inglaterra, tudo limpinho, tudo organizado. Claro que tem as deficiências, mas sobre materialidade eles têm tudo. E mesmo tendo tudo, milhares de londrinos e ingleses estavam com depressão, porque estavam vivendo uma vida aquém dos propósitos de Deus. E essa turma daqui estavam com mais de 60 anos, mas de manhã já estavam aposentados, iam ser voluntários no orfanato. Estavam com 60 anos, mas ainda ajudavam sua igreja nos grupos pequenos. Com 60 anos e ainda mandavam ofertas missionárias, tiravam férias na África para ajudar os pobres. Ou seja, senso de felicidade e gratidão. Sabe por que tem gente com depressão em Garanhuns? Porque tem gente ainda com 30, com 40, com 50, chegando aos 60, e elas não sabem por que estão vivas. Isso é horrível. Concluindo aqui, a pesquisa em Princeton, na Inglaterra, descobriu, Keila, que não somente quem sabe o propósito é feliz, mas descobriu que 30% viviam a mais. Quem descobre o propósito vive mais. Quem morre precocemente, geralmente, não sabe do propósito da sua vida. Então eu pergunto a você, pergunta básica: quem deseja ser feliz em Garanhuns? Quem quer ser feliz? Ótimo, todo mundo. Quem deseja viver muito em Garanhuns? Quem quer viver muito? Eu quero viver muito. Então o que é que eu faço em Petrolândia? Eu busco o meu propósito. Diga comigo: busco o propósito. É isso. Busque o propósito. Para que eu existo na minha vida? O que é que eu quero da minha vida? Descubra isso, porque você vai ter significância e você vai ter vida longa, cheia da presença de Deus, no nome de Jesus. Então essa é a palavra, é isso, aplauda ao Senhor. Então, primeira palavra: quando eu sei o que eu quero para a minha vida, isso é o meu propósito de vida, e eu não posso negociar. Em segundo lugar, para que eu descubra para que é que eu existo na minha vida,
eu preciso, diga comigo, eu preciso fazer perguntas. Eu chamo de PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Guarde isso na sua mente. Faça perguntas, mas não perguntas idiotas, não perguntas qualquer, não. Faça perguntas corretas. Faça perguntas sobre seu caráter. O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu gosto de verdade? Faça perguntas a você. Jesus perguntou para aquele doente: você quer o quê? Você quer o quê para a sua vida? E ele disse: eu quero ser curado. Eu quero sair desse tanque. Eu estou há 38 anos aqui. Eu desço lá, mas quando eu chego já tem outra pessoa. Eu quero sair daqui. E quando ele então rasga o coração para Jesus, Jesus disse: então levante-se e sai daí. Jesus o cura. Então faça perguntas poderosas. Desde a adolescência, pastora Cristiane, desde a adolescência, eu sou fominha de descobrir propósito no meu coração. Desde adolescente, eu bebia. Eu fumei pouquinho de maconha. Não foi muito não, pouca maconha. Fumei pouca maconha, bebi pouco. Mas eu ficava perguntando: para que fumar maconha, pelo amor de Deus? Não foi isso não, gente. Eu fazia perguntas, eu era católico romano, eu rezava muito. Pastor, assim que a cidade saiu da cidade velha e veio para Nova Petrolândia, eu tinha 17 anos. Eu pegava a minha bicicleta, ia para a beira do rio, ficava olhando o pôr do sol, e eu dizia: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Não pode ser só isso, fazer ensino médio, namorar, fumar um pouquinho de maconha, morar com os meus pais, tem mais coisa, Deus. E eu rezava, eu pedia a Deus informação. Todo pôr do sol, eu tinha essa crise. E todo mundo pode passar a adolescência e ainda não se realizar. E você chegou aos 20, 30 anos e você parou de fazer perguntas. Não pare, faça perguntas poderosas. Perguntas que me ajudaram, algumas perguntas como essa: por que é que Deus me criou? Quando eu era romano eu pensava: Deus, eu vou ser que nem São Francisco. Deus, porque São Francisco, eu li a biografia dele, é isso que eu acho que eu quero, Deus. Cuidar dos pobrezinhos, abrir um convento, ficar lá rezando, é isso, Deus. Eu fazia perguntas, eu ficava me questionando: por que é que eu existo em Petrolândia? Outras perguntas que eu dizia: o que é que eu gosto mesmo de fazer nessa terra? Quais são as coisas que eu não gosto de fazer e eu estou fazendo? Quais são os meus dons? Hoje você é crente, nascido de novo, você pergunta: quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Faça perguntas inteligentes, faça essa pergunta: que pessoas estão me ajudando a cumprir o meu destino? Quando eu encontrei Líbia no seminário, eu fiquei perto dela, namorei, noivei, casei. Meu destino melhorou, a caminhada melhorou, porque eu achei a pessoa certa. Então escuta mesmo. Existem pessoas perto de você que podem atrapalhar seu destino. Então você pergunta: essa pessoa que está do meu lado me atrapalha ou me constrói? Esse romance, essa mulher, essa amante, esse amante vai me levar para onde? Muitas pessoas estão indo para onde? Para um abismo, para uma vida cheia de complicações. Agora passou em São Paulo, a minha sogra estava assistindo semana passada o Balanço Geral da Rede Record. Aí mostrou uma tragédia em São Paulo. Eu nem gosto de ver o Balanço Geral, que só balança tragédia. Como é o nome daquele cara do Balanço Geral? Aquele bonitão? Não, da Atena não. O Balanço Geral. Geraldo. Ele disse assim: olha, lá em São Paulo, um homem vivia com a sua amante. Ele tinha esposa, mas tinha um amante. E depois de 6 anos, ele parou de pagar a pensão para a mulher. A mulher botou na justiça. Aí ele pediu o exame DNA. Ele pensava que o menino era dele, e a esposa também achava que o menino era dele. Quando o DNA disse que não era dele, ele pegou uma arma, foi atrás da amante dele, chegou lá, matou ela, o pai, a mãe, 4 pessoas ele assassinou, porque ele descobriu que a amante, quando estava com ele há 6 anos, transou com outro homem, e o filho não era dele, e ele pagou mais de 5 anos pensão para uma criança que não era dele, matou todo mundo.
por causa de um amante e de uma coisa errada? Que pessoas erradas estão na sua vida e estão complicando você? Eu gosto muito da frase do americano lá, o grandão. Ele diz assim que quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas certas começam a acontecer. Então tira pessoas erradas, faz pergunta: que mudanças eu preciso fazer agora para que a minha vida alcance o propósito de Deus? Está chegando o final de ano. Pergunta para você mesmo: que coisas eu preciso mudar para que em 2020, na nova década, a minha vida seja transformada? Faça perguntas. Perguntas poderosas levarão você a cumprir o seu destino. Em terceiro lugar, diga comigo: existe. Diga comigo: existe um poder liberado para quem sabe o que fazer com a sua vida. Isso aqui eu provo com a minha vida. Quando uma pessoa descobre para que ela existe, os céus começam a conspirar a favor dela. Deus começa a cooperar, as coisas começam a dar certo. Sabe por quê? Muitas vezes você está tentando fazer as coisas e nada dá certo, porque às vezes está insistindo em algo que é como um cavalo morto. Muita gente está montado em cavalo morto. O que é o cavalo morto? Você está tentando ganhar dinheiro num lugar que você não tem expertise, não tem sabedoria, não tem visão, não tem um coração, e nada dá certo, porque você está montado num cavalo morto. Às vezes seu namoro, noivado, enganchado, nada dá certo, porque você está com a pessoa errada, na hora errada, fazendo a coisa errada. Então, querido, quando eu sei o que eu vou fazer com a minha vida, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a se encaixar. Deus vai enviar pessoas certas, circunstâncias, para que as portas se abram e você seja uma bênção nessa cidade, em nome de Jesus. Se esforce para descobrir o que você quer para a sua vida, porque se você descobrir, quando você disser: hoje eu vou fazer a vontade de Deus, quando você der um passo em direção à vontade de Deus, Deus dará 2 em sua direção, e as coisas vão começar a melhorar. Mas acredite, quando o Espírito de Deus falar para você: faz isso na igreja, faz isso, chama teu pastor, chama seu líder, faz isso. Quando você descobrir que não é mais isso, está errado esse lugar, essa pessoa, esse momento, se você descobrir que não é isso, sai de lá, e as coisas certas começam a acontecer. Queridos, isso é extraordinário. A palavra entusiasmo, se você não tiver entusiasmo pela sua igreja, se você não tiver entusiasmo pela sua célula, se você toca, canta, dança, se você não tiver paixão, nada acontece, não funciona. As pessoas precisam se apaixonar por aquilo que elas fazem. Entusiasmo é uma palavrinha grega que quer dizer entos, Deus dentro. Então coloca Deus dentro do seu propósito. Você é enfermeiro, põe Deus dentro da sua visão de enfermagem, e ideias poderosas surgirão no seu caminho. Você é professor, você ensina na rede pública, põe entusiasmo na sua aula, no que você faz. Se é isso o propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer a diferença na escola que você trabalha. Você é engenheiro, carpinteiro, pedreiro, seja lá o que você for, se você colocar Deus dentro do seu propósito, Deus começa a fluir na sua vida, em nome de Jesus. Coloca entusiasmo, coloque paixão sobre a sua vida. Pastor Marcos, num grupo de pastores lá do sertão, o pastor Rubens, ele mandou para mim um vídeo de uma menina de São Paulo, menina assim, depois de 20 anos, pastor Marcos, a mulher tinha 20 anos, estava com o marido vendendo picolé no centro de São Paulo. Esse vídeo está no meu WhatsApp, quem desejar, é motivador, é poderoso. Eu não sei se ela é cristã, ela fala muito de Deus, mas eu não sei. Keila, a mulher estava lá, ela estava vendendo sacolé que chama? Saquinho, picolé de saquinho, desse que vende aqui na frente. Ela ganhando dinheiro com o marido, feliz. Aí passou um carro branco com teto laranja, um carro da Hyundai importado. E ela olhou para o carro e disse ao marido: filho, olha que carro lindo. E olhou para o carrinho dela, um carrinho fraquinho, e disse: filho, olha que carro lindo. Filho,
eu vou trabalhar e vou comprar aquele carro. Aí ele riu, o marido disse: filha, aquele carro é importado, é quase 100 mil. Ela disse: eu vou comprar aquele carro, eu vendo picolé, eu vou fazer brigadeiro, eu vou vender outras coisas, mas eu quero aquele carro de teto laranja. E ela começou a trabalhar. Em 2 anos, no Sinal em São Paulo, vendendo picolé, brigadeiro e outras coisas, ela grava o vídeo, e no fundo do vídeo está o carro branco com teto de laranja. Ela comprou um carro importado. Talvez você esteja pensando: isso é bobagem, pastor. Não, não é bobagem não. Uma pessoa que nem conhece Jesus, se ela focar numa coisa e dizer: Deus me ajude, Deus ajuda, porque tem foco, tem decisão. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas gira, fica rodando, não tem senso de propósito, não tem prioridades, não tem um destino. O que é que acontece? O Espírito está em você, mas você não sabe para onde vai. Ele não usa você focado naquilo que Ele te chamou. Então eu tenho certeza, o Espírito habita em você e vai direcionar você para fazer uma coisa para a glória do nome de Jesus. Mas é necessário você dizer: uma coisa eu vou fazer, e concentre forças nisso, e Deus vai usar você nessa cidade. De manhã eu contei aqui que eu ainda não conhecia Jesus completamente. Eu rezava muito, mas eu tinha temor de Deus. Mas na adolescência eu passei no correio da minha cidade, na velha Petrolândia. E aí, Tiago, eu achei aqueles panfletinhos que tem assim: sirva as Forças Armadas. Quem já viu esse papel por aí em algum lugar? É aqueles papelzinhos de propaganda: faça um curso para entrar nas Forças Armadas. E eu não sabia nem o que era aquilo, mas eu peguei a foto. Eu tinha 16 anos, na velha Petrolândia, sonhando em ganhar dinheiro, em fazer algo para Deus. Aí eu vi aquela foto, aí eu vi um homem do exército assim, bonitão. Eu vi um rapaz da aeronáutica também bonitão. Mas eu vi o que da marinha era mais bonito, um rapazão bonitão da marinha. Aí eu disse: uau, eu podia ser esse homem da marinha aqui. E eu com 16 anos, eu disse: eu vou servir a marinha, eu vou estudar para ir para a marinha. Aí cheguei e falei para a mamãe, para o meu pai. Lá em casa só mamãe acreditou no meu sonho. Meus irmãos tiraram onda comigo. Meu pai disse: meu filho, o que é marinha? O que é isso? Aqui só tem rio, não tem nem mar. Que história é essa? Mamãe disse: não, meu filho, eu vou te ajudar. Mamãe me deu dinheiro e eu comecei a fazer o curso por correspondência. Eu queria servir a marinha. Fui chegar no mercado de Lourinho. Eu trabalhava no mercado de Lourinho, meu primeiro emprego. E eu disse para os meus colegas: olha pessoal, aqui eu comecei a fazer um curso, eu vou ser da marinha. E os meus amigos começaram a debochar: Ricardo, acorda, aqui só tem exército em Paulo Afonso, é lá que você vai servir. Eu disse: eu não quero o exército, eu quero o mar, a marinha, o navio, eu quero vestir o branco. E aí com 16 anos a turma zombou de mim, tirou onda comigo, fizeram resenha comigo. Um deles falou assim: Ricardo, não vai para a marinha não, lá só tem gay, tu vai virar gay, viu? Eu disse: não, cara, respeita os marinheiros. Mas pastor, eu fui para Recife, peguei o ônibus a Progresso, fui para Recife, fiz inscrição. Eu passei em todas as seleções. Com 18 anos eu estava na capitania dos portos lá em Recife, com a minha bolsinha, magrelo. Não sei como é que eu passei nos exames físicos, mas eu passei em tudo. E a minha turma foi servir em Natal, base Almirante Ari Parreiras. Eu fui lá, 1 ano servi a marinha. Aí quando eu tirei férias lá na marinha, quando eu jurei bandeira e eu vesti minha farda, eu disse: agora eu vou para Petrolândia, eu vou mostrar para todo mundo que eu agora sirvo a marinha. Queridos, que coisa horrível. Eu falei para minha esposa que Tiago, o ônibus de Petrolândia era de 9 da noite, chegava às 5 da manhã. Aí eu cheguei no TIP, vesti a minha farda para viajar de branco. E eu pensei: quando eu chegar em Petrolândia e eu descer do ônibus, todo mundo vai ver: eita, Ricardo é da marinha. Mas irmãos, 5 da manhã, quando eu cheguei lá na rodoviária de Petrolândia, não tinha ninguém para me ver de branco. Foi horrível. Só mamãe estava me esperando lá para dizer: meu filho. Mamãe me abraçou e eu de branco. Mas eu não dei gosto, até 10 da manhã não tirei a farda, para o pessoal passar na rua e me ver.
Até 10 da manhã. A mamãe foi fazer as coisas, mas eu fiquei até 10 na frente de casa, todo assim. O pessoal passava e eu dizia: opa, bom dia, bom dia. Eu de branco, que eu queria provar que eu servia a Marinha. Então, querido, um adolescente que não sabia muito da Bíblia, foquei numa coisa, consegui. Você tem o Espírito Santo, se você focar numa coisa, Deus vai realizar isso em nome de Jesus. A Bíblia diz, aplauda ao Senhor. A Bíblia diz, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele fará os desejos do teu coração. Então agrade-se, adore a Deus, foque nas coisas de Deus, e Ele fará os desejos do seu coração. Então, queridos, eu termino aqui essa minha palavra. Guarde bem isso, quando eu sei o propósito da minha vida, tem tudo a ver com a minha vida. Segundo lugar, quando eu faço perguntas poderosas, eu descubro o meu propósito. E quando eu estou então andando nesse propósito, os céus se unem a mim e os milagres acontecem. Eu encerro aqui nessa noite, apenas citando aqui 3 observações que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre esse tema em novembro em Petrolândia. Primeira observação que Deus falou ao meu coração, Ele disse assim: Ricardo, veja se o que você quer é o que eu quero. Eu lembrei da oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, mas a de Deus. Se você ora ao Pai Nosso, então faça isso. Tudo que você for fazer, você pergunta: isso aqui é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que eu fosse marinheiro. Muitas coisas foi da vontade de Deus, deu tudo certo. Teve coisa que Deus não mandou, e eu insisti, não deu certo. Então o que é que eu quero dizer para você? Vai casar, vai viajar, vai ganhar dinheiro, vai liderar algo na igreja, ore a Deus, fica perto de gente boa e pergunta: o que eu quero é o que Deus quer? Se a resposta for positiva, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em segundo lugar, escreva o que você está pensando em fazer para Deus. Escreva. Abacuque disse: escreve a visão, para que todos que passarem vejam a visão escrita. Claro, é um anúncio profético do Evangelho, mas serve para mim. Escreva o que você sonha, anote, compre um caderno agora em dezembro. Em dezembro do ano passado, eu comprei essa agenda. Em janeiro eu coloquei assim: Deus, me ajuda aqui em Petrolândia, eu quero 3 núcleos. Nós já temos a igreja na quadra 13, ótima nossa sede. Nós temos um núcleo no bairro Nova Esperança, que é o final da cidade. E eu disse: Deus, mas no centro da cidade não tem núcleo. Deus, Senhor, eu queria 3 núcleos, para que não precise de ônibus, cidade interior. Se tiver uma igreja ali, na quadra 5, uma aqui e outra lá, 3 núcleos. Eu anotei em janeiro, Deus me dá. Aí agora em novembro, um homem me cedeu um prédio que vale hoje R$1.000 na quadra 5, que é a nossa antiga igreja. Ele nos deu para fazer o que a gente quisesse por R$500 barato, num local onde vai agregar 200 pessoas naquele lugar. Então eu escrevi isso em janeiro. Eu pensei, orei, escrevi. Deus ouviu minha oração. Todas as manhãs, Líbia sabe, está aqui na minha agenda, e na minha mesa está lá a foto dos 3 núcleos, todos os dias orando e pensando nisso. Funciona, a Bíblia funciona. Ore, pense, declare. Filipenses 4:8, Paulo disse: tudo que é bom, perfeito, agradável, justo, é isso que ocupe o seu pensamento. Não pense no que não vai dar certo, pense naquilo que vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Pense corretamente sobre seu casamento, pense corretamente sobre seus sonhos. Escreva. Quem faz a vontade de Deus e ora e escreve, planeje a próxima década, ponha alvos de fé. Deus, eu vou falar inglês na próxima década, você vai falar inglês. Deus, eu vou construir a minha casa em 3 anos, você vai construir sua casa em 3 anos. Se você realmente
receber um espírito de fé e de paixão pelo reino de Deus, você vai orar, vai planejar, e Deus vai realizar o desejo do seu coração. Mas seja firme, faça a vontade de Deus, escreva o que você sonha. O Albert Einstein, ele disse: a imaginação é mais importante do que a ciência. Olha o que ele disse, um dos maiores cientistas do mundo. Ele disse: imagine, fica pensando no propósito. É correto, é bíblico. Paulo disse: tudo que é bom, perfeito e agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tira pensamento, quem tira pensamento ruim da sua cabeça é você. Troca os pensamentos ruins, põe pensamento de Deus, e Ele vai fazer a vontade na sua vida, em nome de Jesus. E em último lugar, diga comigo: eu preciso fazer algo, ainda que pequeno, sobre o meu propósito. Então você sabe a vontade de Deus, você está escrevendo, declarando, você tem fé, mas você precisa fazer algo. Levante-se da cadeira. Está de joelho, levante-se. Você orou, levante-se e vá para a feira de Garanhuns, e vá para a faculdade de Garanhuns. Faça alguma coisa. Se você der passos pequenos de fé, Deus vai honrar você nessa cidade, em nome de Jesus. A igreja CCA de Garanhuns está dando passos de fé, vai continuar fazendo as coisas. Deus vai honrar todos os pequenos começos dessa igreja. Um dia vai virar grandes histórias, em nome de Jesus. Eu quero crer nisso. Eu encerro a minha palavra. Pastor Marcos e Ministério do Louvor, pode se aproximar. Eclesiastes 9:10, repete comigo: tudo, diga comigo: tudo que te vier à mão, todas as coisas, faça conforme as tuas forças. Guarde essa palavra, Eclesiastes 9:10. Tudo que chegar na sua mão, faça. Então você tem um filhinho, você tem uma família, você tem uma casinha, faça alguma coisa. Você tem uma célula, você ajuda na sua igreja. Você, o dízimo é tão pequenininho, não importa. Um dízimo pequeno, uma oferta pequena, um pequeno relacionamento, faça corretamente as coisas, e Deus vai usar esse pequeno começo para ser uma grande história na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé e ofereça um aplauso ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Forme uma dupla de oração. Eu quero orar por você nessa noite. Deus vai realizar os sonhos do seu coração, mas é preciso saber o que você quer para a sua vida. Pegue na mão de uma pessoa e comece a orar por ela agora. Diga: Deus, realiza no meu irmão, realiza na minha irmã a sua vontade. Ore por ele agora, ore por ela agora, em nome de Jesus. Erga a sua voz.